Olá, mais uma aula de português para você se preparar bem sobre a matéria termos da oração. Nós vamos agora resolver algumas questões da banca FGV, página 121 do seu material. Na primeira questão, você tem o seguinte enunciado. Em todas as frases abaixo, com exceção de uma, as ações não identificaram seus agentes. Então, preste bem atenção no que diz o enunciado. As ações não identificaram seus agentes. Então, quer dizer, o agente, aquele que faz. Então, é quem faz algo, certo? Quem executa a ação. Então, diz que não identificou. Assinale a frase em que o agente da ação, ou seja, aquele que fez a ação, está identificado objetivamente, certo? Então você entendeu a questão. Você vai buscar a alternativa em que o agente da ação está identificado. Então vamos lá. Na letra A você tem procurou-se uma saída para o problema. Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o verbo, ou seja, a ação. Então aqui você tem a ação de procurar, então aqui você tem o verbo. Aí você presta bem atenção no raciocínio. Procurou-se uma saída para o problema, uma saída para o problema foi procurada. Aí eu pergunto, quem foi que praticou a ação de procurar? Você sabe quem praticou? Você não sabe? Nesta oração aqui não dá para saber quem procurou. A gente só sabe que uma saída para o problema foi procurada, mas não sabemos quem procurou. Então aqui não identificou o agente de procurar. Foram identificadas várias vítimas do terremoto. Então, novamente, você tem aqui o verbo, uma locução verbal no plural. Então, aí você vem e pergunta o que é que foi identificado aqui nessa letra B. Nesta letra B foram identificadas isso aqui, ó, várias vítimas. Você poderia dizer o contrário. Várias vítimas do terremoto foram identificadas. Então, você não tem dúvida nenhuma de que o sujeito aqui é várias vítimas, como o sujeito aqui na letra A foi saída para o problema, certo? Mas quem procurou a saída para o problema na letra A, você não sabe dizer quem. Quem praticou a ação de identificar essas várias vítimas do terremoto, também você não sabe quem. Então, existe um agente, mas ele não foi identificado. Alguém esteve presente no museu à noite. O verbo é o verbo estar. Aí você pergunta quem é que esteve. Você vai responder que foi alguém. Sim, este pronome indefinido aqui é o nosso sujeito simples. O sujeito está presente na oração, mas ele é constituído de um pronome, por um pronome indefinido. Se ele é um pronome indefinido, então sim, ele se refere a um nome, mas um nome que eu não sei qual é. E esse nome que o alguém representa é que esteve presente no museu. Mas então eu sei que alguém esteve, mas eu não sei quem é esse alguém. Então não está identificado. Atacar a delegacia durante a madrugada. O verbo é atacar. Aí você vem e pergunta: quem foi que atacou? Alguém atacou, mas você não sabe quem. Então, só de você fazer esse raciocínio, alguém atacou, mas eu não sei quem, então existe um agente que praticou a ação de atacar, mas nós não podemos identificar, certo? Então, letra D também está fora. E na letra D, nem há o sujeito expresso na oração, porque se ele estivesse expresso na oração, né, poderia ser o agente. Então, nós íamos dizer que, por exemplo, os rapazes atacaram, né, então seriam os rapazes que seriam o agente, mas não sei se foram os rapazes, se foram as moças, se foram as mulheres, se foram os homens, se foram homens e mulheres atacaram a delegacia, não sei, não posso identificar. O verbo está
na terceira pessoa do plural, sem nenhum termo dentro da oração que possa ter praticado a ação de atacar. Isso vai me dar um sujeito indeterminado. Então, a própria classificação desse sujeito indeterminado quer dizer que o agente não está identificado, ele está indeterminado. E vamos para a letra E. Vieram todos os funcionários na hora marcada. O verbo é vir, terceira pessoa do plural também. Porém, aqui eu pergunto, quem é que veio? E você me responde, todos os funcionários. Esse é o meu sujeito simples, é o executor da ação de vir, e eu sei de que eu estou falando, todos os funcionários. Eu identifiquei aqui na oração quem foi que praticou a ação de vir. Diferentemente da letra C, que você diz, aqui também eu identifiquei, é o alguém. O alguém é o sujeito, mas você não sabe quem, por ele ser um pronome indefinido. Então, eu não posso dizer que está objetivamente identificado quem praticou a ação aqui de estar presente. Então, ali existe um agente, sim, representado por esse alguém, mas eu não posso identificar. Agora, aqui na letra E, eu identifico todos os funcionários. Se eu estou falando de os funcionários, eu sei quem são eles. Então, todos os funcionários é o agente do verbo vir que está objetivamente identificado na oração. Ok? Então, é isso aí. Letra E é a correta. E vamos para a questão 2. Nós temos 3 frases. Pagaram o imposto no prazo. Pagou-se o imposto no prazo. Alguém pagou o imposto no prazo. Bom, os 3 períodos se parecem muito, né? Mas aí, o que a banca, o que o examinador está cobrando de mim aqui? Está dizendo que as 2 primeiras frases estão na voz passiva, depois, em todas as frases, nós temos um sujeito que não é identificado. Depois diz que as 2 últimas frases mostram o agente da ação verbal. E na letra D diz que o sujeito é indeterminado na terceira frase. E a letra E diz que as 2 últimas frases mostram sujeito claro. Então vamos lá. Um sujeito claro é aquele que está escrito na oração. Ele aparece na oração. E eu não tenho dúvida de quem é esse sujeito, certo? De quem é esse sujeito. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza. Então, por isso eu vou chamá-lo de sujeito claro. Perfeito. O sujeito indeterminado é aquele que não aparece na oração e eu não posso identificar. Aí eu vou dizer assim, ó, que eu vou identificar, eu vou fazer esse raciocínio. Alguém, né, fez aquilo, alguém praticou, eu não sei qual que é o verbo, então isso aqui eu vou colocar, ó, para um verbo, para qualquer verbo você vai fazer esse raciocínio. Alguém praticou a ação, alguém praticou aquela ação que está ali na oração, mas não se sabe quem. Então, é esse o raciocínio quando o sujeito é indeterminado, certo? Eu posso ter o sujeito indeterminado com o verbo na terceira pessoa do plural, sem nada na oração que possa ser o executor desse verbo na terceira pessoa do plural. Ou eu posso ter sujeito indeterminado com verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, mais o se, que nós vamos chamar de índice de indeterminação do sujeito. E aí, nesse caso, no caso destes 3 verbos aqui, mais o se, estes verbos só no singular. Perfeito?
Depois, as duas últimas frases mostram o agente da execução verbal, ou seja, o executor da ação, quem pratica a ação. Em todas as frases, o sujeito não é identificado. Bom, não ser identificado é eu saber que existe um sujeito que praticou aquela ação, mas eu não posso determinar quem é objetivamente. Eu não posso. As duas primeiras frases estão na voz passiva. Voz passiva é quando o verbo daquela frase tem sujeito paciente. O sujeito paciente é aquele que sofre a ação verbal. Ok? Então, agora, diante disso aí, vamos analisar os períodos. Primeiro, pagaram o imposto no prazo, pagaram o imposto, então você pega logo o verbo, que é daqui que a gente começa a fazer uma análise sintática, sempre do verbo. Aí você já observa que o verbo é na terceira pessoa do plural. Aí vai cair bem aqui, ó. Ó, quer ver? Deixa eu marcar aqui com uma outra cor para chamar a atenção para você. Aqui, ó. Já vai cair aqui aquela primeira oração, na terceira pessoa do plural. Bom, aí eu vou voltar lá e fazer raciocínio. Olha, quem é que pagou o imposto no prazo? Então, você observa que a ação de pagar tem um executor. Ela tem quem, né, pratica a ação, porque pagar o imposto requer a presença de alguém para fazer isso. Mas aí a pergunta é, você sabe quem pagou o imposto? Não, você não sabe. Então, você sabe que o imposto foi pago, mas você não sabe quem executou a ação de pagar. Então, eu tenho aqui um sujeito, sim, eu tenho um sujeito, porque alguém praticou essa ação, mas eu não sei quem, então eu tenho um sujeito indeterminado na primeira oração. Agora, pagou-se o imposto. Agora vem, observe que o verbo pagar vem com o se. Aqui nós tivemos uma parte sobre o se. Olha só, o se, quando estiver com um desses três verbos, transitivo e indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, ele é índice de indeterminação do sujeito. Mas vamos analisar na frase que estamos estudando se ele está com um desses verbos aí. Quem paga, paga algo. Ó, quem paga, olha o raciocínio. Vou escrever o raciocínio aqui, ó. Quem paga, paga algo. Aqui pagou algo. Então, esse algo não está com preposição. Então, esse algo vai ser o nosso objeto direto. Então, se o algo vai ser objeto direto, que o algo aqui no caso é o imposto, então, este verbo tem que ser obrigatoriamente transitivo direto. E não foi isso que eu coloquei aqui. Então, agora eu vou fazer um outro à parte com verbo transitivo direto, e também poderia ser um verbo transitivo direto ou indireto, aquele verbo que a gente chama de bitransitivo. Se esses verbos estiverem com o pronome se, aí o pronome se vai ser um pronome apassivador. Sendo um pronome apassivador, você vai ter uma expressão que você vai chamar de voz passiva. Então, esse verbo está na voz passiva, está com um pronome apassivador aqui. O verbo transitivo direto mais um pronome apassivador, o se, então ele está na voz passiva, nesse caso, voz passiva sintética, porque a voz passiva analítica é quando tem locução verbal e não tem o se. Voz passiva sintética é quando você tem o verbo mais o se. Então, pronto, você tem voz passiva sintética. Se eu tenho voz passiva, é porque eu tenho o quê? Se eu tenho voz passiva, é porque eu tenho sujeito paciente na oração. Ah,
Então eu volto aqui e vou corrigir. Então isso aqui não veio agora como um objeto. Isso aqui veio como um sujeito simples. Um sujeito simples paciente. Aquele fato de eu colocar ali, pagou, quem paga, paga algo, então era só para você ter certeza de que o verbo é transitivo direto. Então, se o verbo é transitivo direto e está com o se pronome passivador, então aqui você tem uma voz passiva. Se você tem voz passiva, você tem um sujeito. Então, o imposto é o meu sujeito paciente. Você poderia falar, pagou-se o imposto, ou então, o imposto foi pago no prazo. O imposto foi pago no prazo. Aí você tem agora uma locução verbal, ou seja, você tem agora o verbo na voz passiva analítica. Não precisa se desesperar. Tudo tem explicação. Olha só. Por que é voz passiva? Porque você vem aqui e pergunta o que é que foi pago. Aí você responde o imposto. Então, o imposto é o sujeito. Aí você observa que o imposto não praticou a ação de pagar. O imposto foi pago. Então, se o sujeito sofre a ação do verbo, você tem um sujeito paciente. E se você tem um sujeito paciente, você tem um verbo na voz passiva. E se você tem ali uma locução verbal, não tem o si com esse verbo, então a passiva é analítica. Agora, você tem a correspondência aqui, ó, certo? O imposto foi pago e pagou-se o imposto é a mesma coisa. Então, se o imposto foi pago, o imposto é sujeito paciente, então pagou-se o imposto continua ali sendo sujeito paciente, só que numa frase escrita com uma outra estrutura. É outra estrutura, mas é o mesmo valor. Então, é isso que você tem na segunda oração. E na terceira, o verbo está aqui, pagou. Quem é que pagou alguma coisa? Alguém. Então, eu tenho um sujeito simples, formado por um pronome indefinido, ou seja, que não identifica quem é esse alguém. Eu sei que alguém praticou a ação de pagar, por isso alguém funciona como sujeito na oração, mas por ele ser um pronome indefinido, ele representa um ser, que no caso é o meu agente, não identificado aqui na oração. Então, alguém pagou, que é o verbo transitivo direto, como já vimos na oração anterior, é transitivo direto, e o imposto é o meu objeto direto agora nessa frase. Veja a diferença. Não aplicou o se, pronome passivador, então tem um sujeito aqui na oração para ele, que é o executor da ação. Agora, colocou o se como verbo transitivo direto, aí então aquilo que está ali na oração, que você poderia pensar que era um objeto direto, passou a ser o sujeito paciente desse verbo pagar na estrutura. Pagou-se o imposto, que equivale a o imposto foi pago. Certo? Então é isso aí que é o estudo dessas três orações. Agora voltemos às alternativas. As duas primeiras frases estão na voz passiva. Não. Se aqui, olha aqui, ó. Para começar, para eu ter voz passiva, eu preciso ter ou o pronome se, como está aqui, ó, pagou-se, né, para ter uma voz passiva sintética ou pronominal, ou então a locução verbal foi pago, por exemplo. Você não tem isso na primeira oração. Então, na primeira oração, o verbo está na voz ativa, ou seja, o sujeito pratica a ação de pagar. Só que eu não sei quem é, porque o sujeito está indeterminado. Mas por ele estar indeterminado, não quer dizer que ele não praticou, que alguém praticou a ação. Então, se alguém praticou a ação do verbo, o verbo está na voz ativa e o sujeito é agente. Então, nada de voz passiva na primeira, só na segunda. Letra A está fora. Em todas as frases, o sujeito não é identificado. Olha, eu tenho sujeito em todas as orações, ou melhor, eu tenho sujeito em todas as orações porque o verbo é um verbo pessoal.
Só que eu pude identificar o sujeito lá na segunda oração e na terceira. Eu identifico a palavra que é sujeito na segunda, na primeira não, na segunda e na terceira oração. Eu identifico. Na segunda é o imposto, que é o sujeito. Na terceira oração, alguém é o sujeito. Mas na primeira, o sujeito está indeterminado. Então, se ele está indeterminado, eu não posso identificá-lo. Então, letra B está fora. As duas últimas frases mostram o agente da ação verbal. Não. Aqui na última frase, o alguém é o agente da ação verbal, embora eu não saiba quem é esse alguém. Mas esse alguém que eu não sei quem é o agente de pagar. Então, tudo bem. Mas agora, pagou-se o imposto? Então, o imposto foi pago. Mas aí eu pergunto, por quem que ele foi pago? Não sei. Então, na frase 2, ela não mostra quem praticou a ação verbal. Então, a letra C está fora. O sujeito é indeterminado na terceira frase. Não, na terceira frase o sujeito é simples, já analisamos. Então, está fora. As duas últimas frases mostram o sujeito claro, certo. Mostram o sujeito claro. Mostrar o sujeito claro é isso, é ele aparecer na oração. Não quer dizer que é você ter que saber quem é. Então, olha só, aqui no caso, alguém, eu não sei quem é esse alguém, mas eu sei que esse alguém praticou a ação. Então, está claro aqui que o verbo pagar tem como sujeito alguém expresso na oração. É disso que a letra E está falando. Na questão 2, o imposto é o sujeito. Então, o sujeito está claro aqui na oração, certo? Ele só não pratica a ação, mas é dele que eu estou falando. Ele está claro na frase 2. Então, as duas últimas frases mostram o sujeito claro, sim. Então, eu sei que são muitas informações aqui na questão 2. Mas as muitas informações que existem aí é para tentar clarear o assunto para você. Então, repasse este slide quantas vezes forem necessárias, mas você vai ver que cada vez que você assistir novamente, alguma coisa vai clareando mais um pouquinho, tá bom? Boa sorte! Na questão 3, todas as frases a seguir foram construídas de forma impessoal, à exceção de uma, assinale-a. Então, olha só, primeiro eu tenho que entender o que é essa questão de construir de forma impessoal. Então, quando a FGV fala isso, cuidado para você não pensar em verbo impessoal. Ela não está falando que tem verbo impessoal. Ela foi construída de forma impessoal, quer dizer que eu não vou conseguir saber quem foi o executor da ação verbal. É isso. Então, você vai traduzir esse de forma impessoal para não identificar, não identifica, então nós vamos achar aquela oração que não identifica o executor, ou seja, o agente da ação verbal, certo? Então vamos lá. Todas as frases a seguir foram construídas de forma impessoal, à exceção de uma, assinale-a. Por melhor que se fale, quando se fala muito, finaliza-se sempre por dizer tolices. Então, você tem aqui o verbo falar, porque tem que começar pelo verbo, falar de novo e finalizar. Bom, aí você está vendo que eles estão acompanhados do si. Quando se fala, né? Por melhor que se fale, quando se fala, finaliza-se sempre por dizer tolices. Basta você fazer o seguinte raciocínio. Quem é que está praticando a ação de falar ou de finalizar algo na letra A? Só de você fazer essa pergunta, você vai ver que você não identifica o executor, o agente da ação verbal. Alguém fala, mas eu não sei quem. Alguém finaliza algo, mas eu não sei quem. Então, aqui, nós temos um período construído de forma impessoal. Hoje em dia não se sabe, de novo, o se antes do verbo sabe falar.
né, da locução verbal. Não se sabe falar porque não se sabe escutar. Então, quem é que não sabe falar? Quem é que não sabe escutar? Quem? Alguém não sabe, mas eu não sei quem. Então, aqui também eu tenho período construído de forma impessoal, ou seja, a ação praticada ali de saber falar e de saber escutar não identifica o executor, não identifica quem sabe falar, não identifica quem sabe executar. Então, ela está construída de forma impessoal, generalizada. Pode ser qualquer um, eu não sei quem. Analisa-se o homem para que ele seja conhecido. Bom, analisa-se o homem. Aqui você tem o verbo analisar, você tem analisa-se, ele é verbo transitivo direto, está com o se. Então, se ele está com o se, nós temos aqui, ó, voz passiva, sintética ou pronominal. Então, se eu tenho voz passiva, eu tenho um sujeito paciente aqui. Então, eu não tenho quem analisa, mas eu tenho quem é analisado. Então, o homem é analisado, é esse o raciocínio. Analisa-se o homem para que ele seja conhecido. Analisa-se o homem é analisado para que ele seja conhecido. Então, aqui eu tenho o sujeito. É paciente, mas eu estou identificando um sujeito aqui. Eu estou identificando quem é analisado. Agora, então, quer dizer, não está de todo impessoal. Você só não sabe quem praticou a ação, mas quem está sofrendo a ação, eu identifiquei. Ainda tem a segunda oração, para que ele seja conhecido. Então, ó, quem é que vai ser conhecido? Ele que é o homem, certo? Então, é o sujeito da segunda oração. Ótimo. Eu não sei quem é que vai praticar a ação de conhecer, mas eu sei quem é que vai ser conhecido. O homem, ele. Perguntar é ensinar. Então, o que é ensinar? Perguntar. Então, é a mesma coisa de você falar que a pergunta é ensinamento. Então, o que é ensinamento? A pergunta. Mas aqui veio o verbo perguntar. Mas é o sujeito da oração. É o sujeito de ensinar. É o sujeito oracional. Lembra disso, né? Sujeito oracional. É um verbo na posição de sujeito. Porque é disso que eu estou falando. Eu estou falando que perguntar é ensinar. Então, a mesma coisa de você vem aqui e pergunta, o que é ensinar? É perguntar. Então, isso é ensinar, certo? Então, agora perguntar quem? Quem vai fazer essa ação? Então, não sei, está de forma impessoal aqui. Então, aí você observa que o infinitivo, o verbo no infinitivo, que é quando ele está terminando em are, er, ir, é uma forma também de você escrever sentenças de forma impessoal, é um modo de nós impessoalizarmos uma sentença, porque ele dá a ideia de generalização. Ele generaliza. Então, se generaliza, não pessoaliza. Não é uma pessoa, por exemplo, não é uma identificação de algo, de alguém. Então, generalizou, ficou impessoal. Quem pensa bem se equivoca muito. Então, eu tenho o verbo pensar, que é executado por esse quem pensa bem, se equivoca muito. Ou seja, o verbo equivocar também está relacionado com esse quem pensa bem. Que você, aí se eu for analisar só a primeira oração, o quem é quem pratica a ação de pensar. Agora, quando eu pergunto, quem é que se equivoca muito? Então vem a resposta, quem pensa bem. Então aí você tem de novo um sujeito oracional. Dentro desta oração tem o verbo pensar. E para ser sujeito dele tem o quem. Mas dentro do período eu tenho duas orações. E a primeira oração é o sujeito da segunda, certo? Então quem pensa bem está identificado aqui. É essa pessoa que se equivoca muito. Tudo bem.
Mas quem é que pensa bem? Então, quem pensa bem é um jeito de eu também deixar de forma indefinida, ou seja, de uma forma impessoal o período. Então, a resposta fica aqui, ó, na letra C, certo? Ali na letra C, você identifica o sujeito. O homem é o sujeito paciente, mas é identificado, é ele que é analisado. Então, todas foram construídas de forma impessoal, é quando você não identifica o executor, o agente da ação verbal. Mas, às vezes, o sujeito ele não é agente, ele é paciente, não tem problema. Então, não identifica o executor da ação verbal ou o paciente, da ação verbal. Aqui no caso, na nossa resposta, o que não foi identificado foi o sujeito paciente. O que foi identificado, aliás, é o sujeito paciente. Mas na letra A, quem é que fala? Não sei. Na letra B, quem é que não sabe falar, não sabe escutar? Não sei, está de forma generalizada. Na letra D, perguntar é ensinar. O infinitivo também generaliza. Se generalizou, impessoalizou. Quem é que se equivoca muito aqui na letra E? É aquela pessoa que pensa bem. Quem é que pensa bem? Não sei. Generalizou também, certo? Esse sujeito oracional também generaliza, também impessoaliza a sentença. Então, quando a banca FGV falar de forma impessoal, você vai identificar isso. É quem não pratica a ação daquele verbo, ou então quem não sofre a ação daquele verbo. Se tem ali quem praticou a ação do verbo, ou tem ali quem sofreu a ação do verbo, então ela não é impessoal, certo? Por isso a letra C não está de forma impessoal, porque aqui eu identifico quem, pelo menos, sofreu a ação. Okay? Nas outras eu não identifico nem quem sofreu, nem quem ou quem praticou a ação do verbo. Então, por isso, a letra C é a nossa resposta na questão 3. Na questão 4, é algo parecido com a questão 3. Olha, a opção que apresenta a frase em que se identifica o autor da ação, tá vendo? Ou seja, é a mesma coisa de falar, vai identificar o sujeito aqui, certo? Agora, então vamos lá. O autor da ação. O autor da ação pode ser um sujeito, o autor da ação pode ser um sujeito agente, ou o autor da ação pode ser um agente da passiva, porque o agente da passiva é quem praticou uma ação, claramente, né? Então, você tem aqui, ó, o banco foi roubado ontem à noite. Então, vamos lá. Eu tenho que achar a ação primeiro, o verbo primeiro. Então, foi roubado. Aí eu pergunto, quem é que foi roubado? O banco. Então, o banco é o sujeito. O banco não é um sujeito agente, não é ele que pratica a ação de roubar. Alguém praticou, mas eu não sei quem. Então, aqui eu não identifico a ação. O agente da passiva, porque aqui nós temos um sujeito paciente, então se eu tenho um sujeito paciente, eu tenho voz passiva nesse verbo. E se ele é uma locução verbal, não tem o si, é voz passiva analítica. Perfeito. Então, se eu tenho voz passiva, poderíamos ter ali um agente da passiva. Por exemplo, o banco foi roubado ontem à noite por bandidos muito armados, bastante armados. Mas eu não coloquei isso por bandidos muito armados. Então, o agente, ou seja, o executor da ação, não apareceu, tá? Uma viagem repentina deve ser feita. Então, olha só, olha o que eu tenho aqui. Deve ser feita. É a minha locução verbal. Mas aí eu pergunto, o que é que deve ser feito? Eu pergunto aqui antes do verbo, a resposta é uma viagem repentina. É o meu sujeito simples, porque só tem o núcleo viagem. Viagem deve ser feita. Mas a viagem não vai fazer, ela vai ser feita. Então, de novo, eu tenho um sujeito paciente. Então, se eu tenho um sujeito paciente, eu tenho voz passiva. Se é locução verbal, sem o si, é passiva analítica. Aí, de novo, eu observo o seguinte. Se eu tenho uma voz passiva,
É porque o sujeito sofreu a ação do verbo. Se o sujeito sofreu, ele não praticou. Então, quem praticou a ação de fazer a viagem? Então, ela deve ser feita, mas aqui não conta quem. Ela deve ser feita por mim, por você, pela família? Não identificou. Então, de novo, eu tenho um sujeito paciente, eu tenho o verbo na voz passiva, mas eu não tenho o autor dessa ação. Quem vai executar essa ação? Precisa-se de um ajudante de pedreiro. Você tem o verbo precisar, aí diga-se de passagem que quem precisa, precisa de, então você tem o verbo transitivo indireto, olha a presença da preposição aqui para garantir essa classificação, e lembra que nós já analisamos isso anteriormente, verbo transitivo direto, mais verbo intransitivo, mais verbo de ligação, mais o se. Esse se é índice de indeterminação do sujeito. Estes verbos só aparecem no singular. Então, se isso aqui, com um verbo desse, é índice de indeterminação do sujeito, quer dizer que precisa-se de um ajudante pedreiro. Alguém precisa desse ajudante, mas eu não sei quem é que precisa. Não vai confundir isso com voz passiva. Voz passiva com o se é com o verbo transitivo direto. Esse é transitivo indireto. Então, aqui você tem um sujeito indeterminado. E se você tem um sujeito indeterminado, não tem como você identificá-lo na oração. Porque é por isso que eu o chamo de indeterminado. Ele existe, mas eu não sei quem. Então, se eu não sei quem, não se identifica. Então, letra C está fora. Uma mala foi encontrada no aeroporto. Eu vou partir aqui da locução verbal, foi encontrada. O verbo ser no passado, é o verbo encontrar no particípio. Eu pergunto antes da locução, o que é que foi encontrado? O quê? Você vai me responder que foi uma mala. Então, uma mala é o sujeito. É simples, porque só tem um núcleo, mala. Mas aí você analisa a ação de encontrar. A mala encontrou alguma coisa? Não, a mala não encontrou. A mala foi encontrada. A mala estava quietinha lá, alguém foi e achou. Então ela sofreu a ação de ter sido encontrada. Então eu tenho um sujeito paciente. Quando eu tenho sujeito paciente, eu tenho voz passiva. Não tenho se, tem a locução verbal. Então é passiva analítica. Se o sujeito sofreu a ação, ele é paciente, alguém praticou essa ação. Mas quem? Quem? Não sei. A mala foi encontrada por um viajante, a mala foi encontrada por um menino, foi encontrada por um policial, não sei, alguém a encontrou. Mas a oração não me diz quem. O agente da passiva não está na oração, está indeterminado. Ou seja, não identifica o autor da ação de encontrar. Como não identificou o autor de precisar na letra C. Como não identificou na letra B quem fez a viagem repentina ou quem fará. Como não identificou na letra A quem foi que praticou a ação de roubar o banco, certo? Então, na letra E tem que estar a nossa resposta. Os hóspedes estrangeiros chegaram ao hotel. Quem foi que chegou ao hotel? Quem? Os hóspedes estrangeiros. Núcleo hóspedes. Hóspedes chegaram. Sujeito simples. E quem foi que praticou a ação de chegar? Os hóspedes. Então, sujeito simples, porque tem um núcleo só, e agente, porque eles praticaram a ação de chegar. Então, eu estou identificando na letra E o autor da ação de chegar, verbo intransitivo, porque basta você falar que os hóspedes chegaram, você já entendeu. Ao hotel é o adjunto adverbial de lugar, onde eles chegaram, e pronto, aí está a nossa resposta. Nós temos aí um período no qual se identifica o autor da ação do verbo. Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como sujeito. Então vamos lá, sujeito, aquele que vai ou praticar ou sofrer a ação do verbo. Então, o primeiro detalhe que eu tenho que observar no período é o verbo.
Em um regime de liberdades, há sempre o risco de excessos. Então, aqui está meu verbo. E veja, diga-se de passagem, que o verbo haver é muito frequente nas nossas aulas, nos nossos estudos. Ele cai muito nos concursos. Então, você já conhece a história do verbo haver, é obrigatório. Olha aqui, ó. Um concurseiro que se preze fica amigo do verbo haver. E ficar amigo do verbo haver é entender o verbo haver. Um amigo entende o outro, ok? Então você vai entender o seguinte: há o risco de excessos. Então é a mesma coisa de você falar que existe o risco de excessos. Olha você entendendo o verbo haver, o seu amigo. Ah, você entende que ele significa existir. Então, se ele significa existir, o verbo haver aqui é um verbo impessoal. Se o verbo é impessoal, quer dizer que ele não tem sujeito. Então, se o examinador quer uma opção em que o termo sublinhado seja o sujeito dela, aqui na letra A nós já vamos eliminar. Porque se o verbo é impessoal, não tem sujeito, então eu vou me lembrar que o verbo haver, nesse contexto aí que nós estamos analisando, no sentido de existir, é um verbo transitivo direto. Então, o risco de excessos é apenas o objeto direto. Há o risco, objeto direto, o risco, ok? Sempre há também o oportunismo político e ideológico para se aproveitar da crise. Então, esse termo que está grifado aí está se referindo ao verbo haver. Há o quê? O oportunismo. Veja que é o mesmo raciocínio da letra A. Existe o oportunismo, sempre existe o oportunismo. Então, pronto, o mesmo raciocínio que você fez na letra A. Verbo transitivo direto, oportunismo, objeto direto, letra B está fora. Não faltam também os arautos do quanto pior, melhor. Então, aqui o verbo é faltar. E já está no plural. Então, quer dizer, existe um sujeito. Alguém praticou a ação de faltar. Ou alguma coisa, né, pratica essa ação. Então, o que é que falta? Ou o que é que não falta nessa oração? Os arautos do quanto pior, melhor. Então, quer dizer que os arautos não faltam. Certo? É eles que não faltam. Não vá pensar que na questão 5 você tem objeto. Não é objeto do verbo faltar. Não se esqueça daquele detalhe que eu já falei em aula anterior. Se você tem um verbo que é pessoal, existe um sujeito para ele. Ele pode até estar indeterminado, não aparecer na oração. Mas ele é pessoal, então ele tem sujeito. Então existe alguma coisa que falta. O que não falta aqui no caso? O que não falta aqui? Os arautos. Os arautos não faltam. Ele é um verbo intransitivo nesse contexto. Ok? Então, deixa eu colocar bonitinho aqui para você. Ó. Ele é um verbo intransitivo. Basta você falar assim, ó, os arautos não faltam. Pronto, você já entendeu. As crianças não faltam, os alunos não faltam, certo? Então, perfeito. Ele é um verbo intransitivo nesse contexto. E arautos é o sujeito simples dele. Então, aqui está a nossa resposta. O termo grifado é o sujeito do verbo da oração. Porque na letra D, a greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de suprimento que mantém o sistema produtivo. O sistema produtivo está grifado. Aí os verbos aqui são atravessar e o manter. Tá, o estrangular também. Mas aí eu pergunto, quem é que atravessou alguma coisa aqui? A greve. A greve é o sujeito que atravessou. Tudo bem. Só porque não está grifado. Então eu vou continuando. Ao estrangular as vias de suprimento que mantém o sistema produtivo. Então, espera aí. Quem é que mantém? O que mantém alguma coisa aqui? Algo mantém algo. As vias de suprimento, as quais mantêm o sistema produtivo. Então, veja bem, esse pronome relativo aqui, ó, as quais,
é que está praticando a ação de ser o sujeito de mantém, porque ele está retomando vias. Ao estrangular as vias de suprimento. Ponto final. As vias de suprimento mantém, tá vendo? Mantém. Quem mantém, mantém algo. Verbo transitivo direto. O sistema produtivo é o meu objeto direto, certo? O sujeito aqui é esse que está retomando vias de suprimento. Não se esqueça, não é um que solto qualquer que vai ser sujeito. É um que pronome relativo que eu já identifiquei com nas quais aqui, para você ter certeza de que ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele está aqui retomando um termo antecedente. E esse termo que ele retoma é vias de suprimento, certo? Se você colocasse vias de suprimento no lugar do que, você leria vias de suprimento mantém o sistema produtivo. O que mantém o sistema? Vias. Então, o sistema produtivo não é o executor de manter, é aquilo que está sendo mantido. Então, é o que é o sujeito. Letra E. Numa democracia é livre a expressão. Então, você tem o verbo ser aqui, ó. Aí você tem livre e você tem expressão. Então, veja bem, livre. Como é que livre é o sujeito? Eu não estou falando de livre, eu estou falando de expressão ser livre. Quem é livre aqui é a expressão. Então, isso aqui é uma característica da expressão. A expressão é que é o sujeito, só porque não está na ordem direta. Na ordem direta seria assim, ó, a expressão é livre numa democracia. Então, livre está dando característica para o sujeito, é o predicativo do sujeito, e isso aqui é um verbo de ligação. Perfeito? Então, letra C, na número 5, é a nossa resposta. Ou seja, aquele termo que está grifado é o sujeito, na letra C. Nas demais, não é sujeito, mas já classificamos todos. Questão 6. Ao contrário do que dizem, não é ali que moram os sentimentos. Nesse segmento, há duas formas verbais na terceira pessoa do plural, que é exatamente dizem e moram. Sobre essas formas, assinale a opção correta. Então, aqui vai falar de sujeitos pospostos, sujeito determinado, só a segunda tem sujeito. Então, vamos analisar. É sobre sujeito que está falando aqui. Então, você olha para a primeira, cujo verbo é dizem, e você vai perguntar, ao contrário do que dizem, quem diz? Quem? Quem diz? Alguém diz, mas eu não sei quem. O verbo está na terceira pessoa do plural e não tem nada na frase que possa ser o executor do verbo dizer. Ou seja, não tem nada na frase que possa ser quem pratica a ação de dizer. Então, ao contrário do que dizem, não é ali que moram os sentimentos. Então, eu não sei quem é que diz isso, certo? Então, eu tenho um agente, que existe um sujeito, mas eu não posso determinar. Então, eu vou dizer que para esta oração aí, nós temos um sujeito indeterminado, certo? Em relação a esse verbo dizer. Então, pronto. Agora, não é ali que moram os sentimentos. Quem é que mora? Os sentimentos. Então, os sentimentos está formando o meu sujeito simples. Só que ele está posposto ao verbo. Os sentimentos não moram ali. Não é ali que os sentimentos moram, certo? Quem mora, quem pratica a ação de morar aí, é os sentimentos. Então, ele é o sujeito. Então, aí vem, as duas formas mostram sujeitos pospostos? Não, só a segunda forma, porque na primeira forma verbal nem aparece o sujeito na oração, porque ele é indeterminado. Então, a letra A está fora. Só a primeira forma tem sujeito indeterminado? Aí sim. Aqui, a primeira forma nós classificamos como sujeito indeterminado e a segunda, o sujeito simples sentimentos. Então, a letra B já respondeu. Só a primeira forma que tem sujeito indeterminado mesmo. Só a segunda forma tem sujeito? Não. Já vimos que a primeira também tem, só que eu não sei quem é. As duas formas mostram sujeito indeterminados? Não. Já falamos que é só a primeira. A segunda tem sujeito simples, claro, expresso na oração.
ok? As duas orações não têm sujeito? Não, as duas têm, ok? Então, número 6, letra B, é a nossa resposta correta, ok? E vamos a 7. A frase abaixo em que o sujeito do verbo sublinhado aparece posposto é: acompanhamos recentemente, ó, posposto, é o que a banca está te pedindo aqui. Coisa simples, é só você achar o sujeito e ver se ele está posposto. O que é isso? Depois do verbo. Porque o normal é o sujeito primeiro, depois o verbo. Mas às vezes eles trocam de lugar, vem o verbo primeiro, depois que vem o sujeito. É isso que eu vou encontrar. Então o verbo está aqui, ó. Então nós temos o verbo sublinhado, acompanhamos. Aí você pergunta antes do verbo, quem é que pratica a ação de acompanhar aqui? Olha, acompanhamos recentemente notícias na imprensa. Não apareceu escrito, mas eu sei que é nós. Mas aí ele está o quê? Ele está sujeito oculto ou sujeito elíptico, perfeito? Ou desinencial, porque pela desinência do verbo, esse mos me leva diretamente para o nós. Nós acompanhamos. Então, ele nem sequer aparece escrito na oração, quanto mais posposto ao verbo. 3 atos distintos ocorreram. Então, você vem no verbo e pergunta, o que foi que ocorreu? A resposta é 3 atos distintos. O sujeito simples, porque você só tem o núcleo atos. Mas ele está posposto? Não. O sujeito aí está anteposto ao verbo. Letra C. Por maior semelhança, carregam os registros características peculiares. Então, já sei que nós estamos com ordem indireta aqui. Então, eu vou lá no verbo, que é carregam, e eu pergunto, quem é que pratica a ação de carregar aqui? Quem é que carrega alguma coisa? Ou carregam os registros, características peculiares. Então, na ordem direta seria assim, ó, os registros, que é o meu sujeito simples, carregam, que é o meu verbo transitivo direto, características peculiares, que é o meu objeto direto, por maior semelhança. Só porque para a frase ficar mais coerente, nós vamos trazer para o início dela o adjunto adverbial. Então, mas o que você percebe? Que nós temos aí um sujeito posposto ao verbo. Aqui está o verbo, aqui está o sujeito posto depois do verbo. Então, eis aqui a nossa resposta. Questão 7, letra C, sem dúvida nenhuma. Os registros carregam características peculiares, mas que trazem e antecipam uma forte tendência. Bom, quem é que traz? Alguém traz alguma coisa? Ou algo? Alguém ou algo antecipa alguma coisa, né? Mas esse alguém ou esse algo estão antecipando uma forte tendência. Não vai pensar que uma forte tendência é um sujeito que está trazendo ou que está antecipando algo, não. Se forte tendência fosse o sujeito, o verbo tinha que estar no singular. Está vendo que está no singular? Então, alguma coisa ou algo, não, alguém ou algo traz uma forte tendência, certo? O sujeito aqui está indeterminado. Você tem um verbo na terceira pessoa, ó, indeterminado. Você tem um verbo na terceira pessoa do plural. Se eu tenho verbo na terceira pessoa do plural, sem nada no período que possa ter praticado aquela ação, eu tenho sujeito indeterminado. Okay? Na letra C, você teve verbo na terceira pessoa do plural também. Mas você tem um termo que executa a ação de carregar. Aí é diferente. Aqui você não tem nada que possa ter praticado a ação de trazer. Mas algo ou alguém trouxe. Então, o sujeito existe, mas está indeterminado. A evolução do formato da família brasileira força a necessidade de uma adequação. O que é que está forçando alguma coisa aqui? A evolução do formato da família brasileira. Exatamente a evolução é o núcleo. Evolução força necessidade de uma adequação. Evolução de quê? Evolução do formato. Do formato de quê? Da família brasileira. Uma coisa vai especificando a outra, mas o núcleo
é aqui que se encontra. Então, você tem um sujeito anteposto ao verbo. O posposto é na letra C, sem mais delongas. Questão 8. Das frases abaixo, assinale aquela que possui sujeito posposto. Tá vendo? Ó, de novo, a banca está te cobrando a mesma coisa. Então, você já sabe o que é. O sujeito veio depois do verbo. As melhores e as mais lindas coisas do mundo não se podem ver nem tocar. Então, aqui, ó, na questão anterior, a FGV se deu ao trabalho de grifar os verbos para nós. Agora, na questão 8, ela não se deu o trabalho. Você que se vire. Então, vamos lá? Vamos achar os verbos? Tá aqui, ó. Podem ver nem tocar. Ou seja, não se podem ver nem tocar. Tem um se. Quem vê, vê algo. Então, eu estou diante de um verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto com o se, eu tenho voz passiva, sintética ou voz passiva pronominal, porque ela traz o pronome se, certo? E porque esse é o raciocínio, não se pode ver, então quer dizer que algo não pode ser visto. Então, o que é que não pode ser visto aqui? As melhores e as mais lindas coisas do mundo. Esse é o meu sujeito. E esse sujeito aqui é um sujeito paciente, porque as melhores e as mais lindas coisas do mundo não podem ser vistas, nem podem ser tocadas. Então, elas não estão vendo, elas estão sendo vistas. Elas não estão tocando, elas não podem ser tocadas. Então, o sujeito paciente, só para aprender mais um pouquinho de como analisar o sujeito, de como encontrar o sujeito, e quando é que ele é paciente, por que ele é paciente, né? Voz passiva, você está vendo aí. Ele não pratica a ação do verbo. E veio antes do verbo, então não é o que eu procuro. Larguei a letra A de lado. Elas devem ser sentidas com o coração. Então, aqui está a nossa forma verbal, a locução verbal. O que é que deve ser sentido? Elas. Esse é o meu sujeito simples. Então, de novo, o sujeito está antes do verbo e não posposto. Não devemos ter medo dos confrontos. O verbo está aqui, ó, devemos ter. Quem é que deve ter? Quem é que não deve ter? Sujeito oculto nós. Então, se ele nem aparece escrito na oração, como é que você vai dizer se ele está antes ou depois, certo? Então, ó, sujeito oculto e pronto, acabou. Ele não aparece na oração para você dizer o lugar que ele está. Então, letra C, fora também. Até os planetas se chocam. Então, aqui eu tenho o verbo chocar. Aí eu pergunto, quem é que se choca? Os planetas. Sujeito simples antes, anteposto ao verbo chocar. Não é nossa resposta. Do caos nascem as estrelas. Quem é que nasce? As estrelas nascem. Você tem aqui um sujeito simples posposto ao verbo. Por isso, achou a resposta. Na questão 9, repare que aí na sua apostila que eu me esqueci de colocar o trecho no qual tem um substantivo que vai fazer o papel de função de núcleo do sujeito, certo? Então, o trecho é esse aí, ó, que faltou na sua apostila. Porém, foi somente entre 1968 e o início dos anos 70 que foi dado passo decisivo para o nascimento da segurança privada no país. Então, eu vou pegar aqui a forma verbal foi dado, e aí eu pergunto, o que é que foi dado? O que foi dado? O passo decisivo para o nascimento, é isso aí tudo. O passo decisivo para o nascimento da segurança privada no país foi dado entre 1968 e início dos anos 70, certo? Então, só porque o sujeito está
posposto ao verbo, e é uma frase grande que é o sujeito, mas não tem dificuldade nenhuma de você encontrá-lo. Ou é só você encontrar aqui a forma verbal que ao redor da qual o raciocínio foi elaborado. Então, o passo decisivo foi dado. Então, se passo decisivo para o nascimento da segurança, né, é o sujeito, qual é o núcleo, a palavra mais importante? Então, veja bem, é passo que é o núcleo. Por quê? Ah, mas eu estava pensando que era nascimento. Então, olha, nascimento foi dado? Não. Segurança, nem pensa em segurança. Segurança feminino foi dado, está no masculino. Então, se fosse segurança, a segurança foi dada, certo? Então, pronto, não tem que pensar nada. É passo é que foi dado. Olha o contexto, gente. O que foi dado? Passo. Então, passo é o núcleo do sujeito. É a palavra mais importante do sujeito, certo? Então, o número 9, letra B, não se importe com essa questão aqui do verbo ser, ó, foi somente entre 68 e o início dos anos 70 que, então, esse foi e esse que aqui, eles formam algo que nós não vamos falar agora, viu? Mas eles podem ser eliminados. Deixa isso de lado, viu? Depois nós vamos ver que às vezes, ao construir os períodos, nós colocamos palavras para realçar. Mas poderia ser simplesmente assim, ó. Porém, somente entre 1968 e início dos anos 70 foi dado o passo decisivo. Então, esse foi que é a mesma coisa de você falar é que foi dado, é apenas são palavras de realce aí para enfatizar o que está sendo dito. Não estão construindo ações ou outra oração aí, nada disso. Então, vamos à questão 10. Questão 10. Nada do que é grande surge repentinamente, nem mesmo a uva, nem os figos. Se agora me disseres, quero um figo, respondo-te, é preciso tempo. Antes de tudo, deixa virem as flores, depois que se desenvolvam os frutos e que amadureçam. A forma verbal que vem antes de seu sujeito é. Então, o que a banca, o que o examinador está cobrando de você aqui? A forma verbal que vem antes do sujeito. Se o verbo vem antes do sujeito, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter um sujeito posto ao verbo. A banca já, até agora na questão 10, eu acho que essa já é a terceira questão que te pede sujeito posposto. Só que aqui não falou exatamente que ela quer um sujeito posposto. Ela falou que quer a forma verbal antes do seu sujeito, que é a mesma coisa, certo? Então as formas verbais estão destacadas aí. É, surge, virem, desenvolvam e amadureçam. Comecemos aqui com o surge, para seguir aqui, letra A, né? Então, nada do que é grande surge repentinamente. Então, você pergunta, o que é que surge repentinamente? A resposta é essa oração aqui todinha, ó, nada do que é grande. Então, a resposta para o primeiro verbo, o sujeito, é esta oração que eu marquei. Ou quando você pergunta o que é que surge, é essa que é a resposta. Então, o sujeito está anteposto, é um sujeito oracional anteposto, quer dizer, posto antes do verbo. Então, não é o que nós estamos procurando. Nós queremos é a forma verbal antes do sujeito, ou seja, o sujeito posposto ao verbo. Na forma verbal ser, né, forma verbal é do verbo ser, aqui, ó, nada do que é grande, porque você viu que esse sujeito do verbo surge é um sujeito oracional, então aqui é uma oração, então aqui dentro tem um verbo, por isso ele é uma oração e é um sujeito oracional. Então, se você for perguntar o que é, de que está falando, o que é grande, então nada daquilo o qual é grande. Então, esse que está sendo, que está retomando esse o aqui, ó, é aquilo. Nada de aquilo, ó, nada de alguma coisa. Essa alguma coisa é representado pelo pronome demonstrativo aquilo, mas não expressamente o aquilo, o significando aquilo. Você pode falar nada daquilo que é grande. Então, se você tem um o demonstrativo aqui,
você já sabe que você tem um que pronome relativo. E o relativo, ele retoma um termo anterior. Então, ele está retomando aquilo. Então, eu vou falar aquilo é grande. Então, quer dizer que esse que está representando o sujeito do verbo ser. Nessa forma verbal, é. Então, o sujeito está antes do verbo. Então, a letra B também está fora. Virem. Agora que nós temos, antes de tudo, deixa virem as flores. Aí você vem aqui no virem, o verbo vir, e pergunta quem é que vai vir? Quem? As flores. Então, deixa virem as flores. A mesma coisa de você falar, deixa as flores virem. Então, as flores é que vem. Então, as flores é o sujeito. Então, você acabou de encontrar uma forma verbal, virem, que está antes do seu sujeito, que é flores. Então, isso já tem uma resposta. Só que aqui tem um detalhe. Quando você continua, ó, depois que se desenvolvam os frutos. Então, quem desenvolve, desenvolve algo. Eu desenvolvi o meu projeto. Então, eu sei que esse desenvolver é um verbo transitivo direto. Quando eu tenho um verbo transitivo direto mais o se, eu tenho voz passiva sintética ou pronominal. Então, deixa que se desenvolvam os frutos. É a mesma coisa de você dizer, deixa que os frutos se desenvolvam. Então, os frutos aqui também veio na posição de sujeito do verbo desenvolver, ou seja, o verbo está antes do seu sujeito. Então, aqui nós temos claramente duas respostas, certo? Agora, na continuidade da leitura, que se desenvolvam os frutos, quer dizer, que os frutos se desenvolvam e que amadureçam. Quem é que vai amadurecer? Então, frutos também é o sujeito do verbo amadurecer, mas do verbo amadurecer ele está anteposto. Então, realmente, aqui não seria a resposta. Mas aí, houve duas respostas, certo? Não sei o que a banca fez. Se anulou a questão ou não, mas que há duas respostas, há. Ok? Então, agora nós terminamos mais uma etapa aqui dos nossos termos essenciais da oração e eu aguardo você para a nossa próxima aula. Até lá!